Fala T&D, o nosso estúdio diretamente aqui do CBTD 2023, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, em sua 38ª edição. E é com muito prazer e alegria, satisfação e gratidão que eu anuncio que este é a gravação de último podcast aqui direto do Congresso, com vários insights, com vários aprendizados. E estou recebendo aqui a Cissa Cordeiro, a Renata Cavour e também a Patrícia Tolentino, essas mulheres que já me contaram aqui nos bastidores, que têm trabalhos incríveis e vocês também vão saber o que é que elas fazem. Vou começar aqui com a Cissa, que é da Talento Incluir. Bastante interessante, já vieram aqui a Kátia e a Carol, da Talento Incluir, gravar com a gente, mas ela vai trazer um aspecto bastante interessante, que é uma comparação do quanto a acessibilidade avançou a partir do CBTD de 2022 para 2023. Então, conta pra gente, por favor, Cissa. Acessibilidade é fundamental, né? Eu falo sempre que a gente está falando de humanizar, de humanidade. Sem acessibilidade, a gente não pode ter inclusão, né? E quando a gente fala em acessibilidade, eu tenho que pensar num público total. E a gente vê aqui várias pessoas com deficiência, enfim. Aliás, as pessoas com deficiência são protagonistas. Estamos em todos os lugares, eu me incluo aí porque sou pessoa com deficiência. E a Talento Incluir trabalha esse tema, né? Sobre acessibilidade e a importância disso. E desde o ano passado, a gente vem conversando com o CBTD, a gente viu o crescimento do ano passado para esse ano. Então, aumentou bastante, a Talento Incluir ajudou nesse apoio aí de como é importante, de treinar os palestrantes, de dizer como é que eles teriam que fazer a descrição de cada um quando subisse ao palco. Isso facilita, né, a comunicação para as pessoas que têm deficiência visual ou as pessoas com deficiência auditiva, quando eu coloco um intérprete de Libras ali. E a ideia é que chegue a todo mundo, né? Quando a gente fala de pessoas com deficiência no Brasil, segundo a revisão do censo, são 17,3 milhões de pessoas. Estamos aí aguardando o novo censo, mas é um número muito alto. E a partir do momento que eu não tenho acessibilidade nos meus eventos, eu excluo toda essa população. E aí, quando eu coloco isso, eu coloco todo mundo. E eu digo que a acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência. A gente precisa pensar que a população está envelhecendo, né? E o envelhecimento traz isso também. Meu pai tem 78 anos e já está perdendo a audição, né? Já foi 60% de um ouvido e 40% do outro. Então, é importante a gente pensar em acessibilidade e aí tem todo um contexto. Aqui eu estou falando de comunicacional, mas é importante a gente tem aqui, né, toda a acessibilidade física, a gente tem acessibilidade, né, e precisa digital. Então, eu sei que é uma jornada, né, tá começando, mas a gente já vê do ano passado para esse um avanço gigantesco. E a gente inclusive espera, né, Cissa, que esse avanço que a gente percebeu dentro do Congresso também possa tocar os visitantes para que eles façam isso dentro das próprias empresas e repercuta isso e perceba, nossa, eles mudaram, eles se adaptaram, eu também quero me adaptar. Vou passar para a Renata também, que tenho certeza que ela tem feito grandes adaptações dentro do trabalho dela. Conta pra gente um pouquinho do CNC, o que vocês fazem lá, a Universidade Corporativa, quantos colaboradores vocês acabam atingindo com o trabalho. Então, lá nós somos o grau patronal mais alto dos sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo, né, a CNC, Confederação Nacional do Comércio. E dentro da CNC a gente tem a UniCNC, e ela é responsável pela educação corporativa de 313 colaboradores, tá? Dentre eles também estão incluídos nossos jovens aprendizes e estagiários. A gente está 100% presencial, né? Então a gente está trazendo para dentro da universidade corporativa alguns treinamentos híbridos, porque a gente tem uma unidade em Brasília, então isso é importante para a gente estar sempre trazendo a integração dos nossos colaboradores. E a vinda para o CBTD foi justamente a gente buscar novos conhecimentos e habilidades para a gente trabalhar na UniCNC. Dentre eles, né, como a gente pode alcançar os melhores resultados da nossa estratégia da empresa, enfim, para que a gente traga cada vez mais frutos de inovação, frutos de novos projetos, novos processos para dentro da CNC. E isso a gente quer abarcar, inclusive, os nossos clientes externos, que são as nossas federações e sindicatos, né, para que eles possam atribuir melhores serviços também para os clientes externos deles, que são os empresários do meio de comércio de bens, serviços e turismo. Muito bem, e passo aqui também a palavra para a Patrícia Tolentino, que está dentro de um segmento que eu acredito que seja bastante desconhecido, mas que pode gerar muitos benefícios para a área de T&D.
Conta pra gente, então, a questão aí das danças circulares. Exato, talvez eu esteja na outra ponta, né? Eu venho oferecer ferramentas, dentre as milhões que nós vimos aqui. Eu sou uma das jurássicas dinossáuricas do movimento das danças circulares no Brasil. Eu trabalho com isso há 27 anos. Eu vim a convite da Narrativa Visual, que é quem está fazendo toda a facilitação gráfica do evento, os painéis maravilhosos que estão lá em cima. E eu trabalho com elas. E eu trabalho com a facilitação das danças circulares. E as danças circulares é um movimento que são danças coletivas de várias partes do mundo e que se aplica a qualquer realidade. Isso que eu acho que é uma coisa bem legal. Eu tenho esse trabalho de 27 anos aqui em São Paulo, eu tenho um espaço próprio, mas dentro das instituições. Então, assim, eu posso trabalhar numa Volvo, numa Natura, numa Tubulações Tigre, são só homens. Uma vez trabalhei na gerência da Tubulações Tigre, só homens, só gerentes. O que é por gerentes, homens dando a mão e dançando. Mas é que aos poucos a gente vai chegando nesse resultado. Então eu ouvi inclusive de um gerente me dizer, nossa, uma atividade como essa, que é totalmente fora da caixa. Eu sou consultora e dentro da caixa aplico todos os procedimentos assim mais conhecidos, mas também com as danças circulares, que é a minha especialidade, que é bastante fora da caixa. E ele olhou para mim e falou assim, nossa, uma atividade com essas danças vale mais que 1000 palestras. Eu falei, vou usar a sua frase, porque é isso. Toca um outro lado das pessoas. E até, Patrícia, para quem nunca participou, por exemplo, de uma atividade assim, consegue descrever alguma coisa, dar um exemplo específico? Sim, eu vou aproveitar o gancho. Do que daria para a gente poder trabalhar, que temas a gente consegue trabalhar com as danças circulares? Vou puxar o gancho da Cissa, né? A gente atende qualquer público. Eu acho que é uma atividade que se faz em grupo, em círculos, e dança todo mundo junto. Então eu vou customizar. Eu já atendi outro dia uma fábrica italiana de sapato familiar. Eram 40 funcionários. Então eu vou ver que problema aquela fábrica daquela maneira tem. Eu vou customizar uma atividade para aquele grupo de pessoas. Como eu atendo uma AstraZeneca, trabalhei uns 10 anos na AstraZeneca, uma Volvo com 500 pessoas. Uma planta de produção. Então tanto faz o número. Eu vou pegar aquilo que aquela pessoa precisa e a gente vai fazer danças de várias, uma dança grega, uma dança celta, e vou fazer os links e inclui qualquer tipo de público. Né, qualquer tipo de deficiência visual, auditiva, pessoas às vezes em cadeira de rodas. A dança favorece instantaneamente pertencimento e inclusão. Sem eu tenho que dizer uma palavra. É inerente daquela atividade. Por isso é que dá tão certo. E eu não passo pelo mental, não é uma coisa analítica. Olha, vamos passar um PowerPoint dizendo que a gente tem que respeitar o coleguinha, todo mundo sabe, vamos combinar? Sim. Né? E por que a gente não faz? E a hora que a gente faz isso na dança, não precisa nem dizer. A hora que a gente sente isso, puxa, pra isso dar certo, é uma corrente, estamos todos juntos e acaba a dança e foi mágico, você fala, uau, eu faço parte dessa equipe. Muito Entende? bem. Então a gente sente, é diferente. E aí leva é isso que ela falou, leva para o resultado muito mais rápido. Cissa, você dentro da Talento Incluir tá nesse aspecto aí da comunicação também, minha parceira jornalista. Como é que a gente pode trazer para esse dia a dia das empresas uma comunicação que seja mais acessível na forma prática, no dia a dia? Primeiro, as pessoas precisam entender, né, o que é essa comunicação acessível. A gente faz esse trabalho explicando, levando, ensinando as pessoas a fazerem. Eu falei de site. Se você faz um site, não adianta. O site pode estar acessível hoje e amanhã não. Quem coloca o conteúdo lá dentro? Então, se eu coloco uma imagem, se eu faço a descrição, eu tenho que ter essa visão de todo o público que vai ter acesso. Se é uma pessoa com deficiência visual, auditiva, e aí a partir disso eu tenho condições, né? A gente tem essas ferramentas de como fazer e tornar isso acessível. E aí tem tudo a ver até com o tema aqui, né, de humanizar. Eu acho que as danças aí também, né, essa coisa da arte, e é entender. Então eu acho que antes de tudo as pessoas que fazem, que produzem conteúdo ou que fazem o site, as ferramentas, têm que entender que nós, pessoas com deficiência, somos protagonistas, sim. Nós somos consumidores, então eu consumo cultura, eu estou em todos os lugares, aprendendo também, então precisa, né? Eu falo sempre que a pessoa com deficiência, por muitos anos, ficou escondida. Né? A gente era escondido, não se fala no tema. Por isso que a gente está onde está. Mas isso precisa mudar. E aí, como eu disse, somos protagonistas e as pessoas enxergando isso, a gente tem que ter essa abertura, principalmente na comunicação, né? Eu vou fazer um evento, vou fazer uma programação e eu tenho que atender todo mundo. Se chega uma pessoa com deficiência auditiva que fala em Libras e eu não tenho o intérprete, como é que eu faço essa comunicação?
Pensar nisso é bem importante. Cissa, posso fazer um comentário? Pode. Me chamou a atenção aqui no evento, todas as palestras que eu fui, seja de 15 minutos, sejam de 3 horas, teve uma descrição audiovisual da pessoa, do ambiente, do assunto, para os deficientes visuais. Então, assim, eu achei genial. Aliás, a gente não fez a nossa aqui, né? Eu tinha feito num podcast isso, mas antes da gente se descrever, até porque é o último, Sim. as pessoas poderem realmente nos imaginar, eu queria que a Renata contasse que ela tem aí um assunto interessante, que vocês estão 100% no presencial. Aqui, pelo menos os que passaram, eu acredito que não teve nenhuma empresa que conseguiu retornar todo mundo para esse núcleo no mesmo ambiente e fazer essa conexão emocional, estar dentro do mesmo ambiente de uma conexão física. Como é que foi para vocês promover esse retorno? E por que vocês fizeram isso e não permaneceram aí também nessa abordagem híbrida? Tá, então eu vou de trás para frente. Vamos lá. A gente voltou por ser a Confederação Nacional do Comércio. A gente acredita que o comércio foi um dos que primeiro abriu. Então, se a gente é a casa do comércio, a gente precisa estar aberto junto ao comércio. Tá? Então essa foi a nossa premissa. Como é que a gente fez esse retorno, né? A gente tem uma área médica, a gente tem um pilar da nossa empresa, que é o cuidar, né? A gente usa os termos da GPTW, né? E o cuidar, contratar, agradecer, enfim, são os pilares da GPTW. A gente tem um grande programa de engajamento chamado Vem, que é o Viva Esses Momentos, e um deles é o Vem Cuidar, né? Então, a gente tem uma área médica muito atuante, a gente teve uma preocupação muito grande, distribuiu máscaras, a gente colocou toda uma proteção, uma divisão entre as nossas baias lá, as nossas mesas, né? Álcool, gel, enfim, por tudo que é canto. Fizemos vários testes de Covid lá dentro, toda essa preocupação para fazer esse retorno lá em 2021, por acreditar que era importante voltar justamente por ser a Casa do Comércio. E como é que a gente fez esse acolhimento emocional? A gente sempre faz ações em que a gente possa ficar junto e integrar entre si. Durante a pandemia, a gente tinha uma ação chamada Café Online. Na pandemia, ela acontecia semanalmente. Ano passado ela aconteceu de 15 em 15, como hoje a gente está com um ritmo um pouco mais acelerado, ela está mensalmente. O que é o café online, né? É aquele momento do café. A gente convida todos os nossos colaboradores para dentro de uma sala do Teams, né? A gente traz um entrevistado, que pode ser alguém da empresa ou que pode ser alguém de fora da empresa também, com um tema que não necessariamente tem a ver com o business. A gente já trouxe nutricionistas, a gente já trouxe médicos, a gente já trouxe professor de educação física, enfim. A gente traz alguns temas que eles mesmos pedem, os colaboradores. A gente tem ali um canal dentro da Universidade Corporativa, onde eles pedem e a gente debate. Isso é legal porque a gente trouxe essa sensação de estar junto, mesmo durante a pandemia, porque quando a gente estava na pandemia, a gente descobriu que muita gente morava sozinho, inclusive. E esse momento foi um momento de trazer para perto, né? Para perto da empresa, para uma forma de fazer uma conversa mais leve, mais light, trazer ali uns temas que sejam interessantes de um consenso geral. E isso foi aproximando mais. Além de outras ações, a gente tem várias ações motivacionais dentro da empresa que faz a gente também chegar perto e ter aquele acolhimento, várias ações de celebração interna também, então isso ajuda, a gente sempre está ali, e isso a gente foi construindo essa volta e esse sentimento de equipe, né, para que a gente conseguisse atingir os nossos objetivos aí no final, e estarmos aqui 100% e sem problema nenhum, e saudáveis, e, enfim, a gente teve todo esse caminho aí a percorrer. Para mim, o que fica, Renata, é que essa volta por propósito, por se colocar no lugar daqueles que vocês representam, o comércio que já estava aberto, já estava funcionando, e aí como vocês têm esse compromisso, voltaram também. E aí o nosso compromisso com acessibilidade é fazer essa nossa descrição aqui. Queria que você começasse, Cissa, até pra gente modelar você. Vamos lá, não é nada difícil, né? As pessoas sempre se preocupam, mas é importante, né? Eu sou uma mulher branca, meus cabelos curtos, tenho umas mechas aí, tá loiro. Tô usando um blazer bege, um vestido cinza com umas estampas e um fone de ouvido. É isso. Muito bem, vou tentar aqui então. Eu sou uma mulher branca, mestiça, filho de negros com
com uma mulher loira, o meu cabelo é comprido, com um pouco encaracolado na ponta, com algumas mechas um pouco avermelhadas. Os meus olhos são castanho claro. Eu estou com as unhas pintadas de azul. Estou com um blazer levemente brilhante e uma camisa polo por baixo, azul escuro, e também com o fone à frente do microfone. Muito bem, vou complementar um pouquinho das duas. Nós estamos em 4 pessoas sentadas em volta de uma mesa, as 4 com fone, com um microfone maravilhoso para fazer esse podcast. Eu estou do lado da Elis. Sou uma mulher branca, baixinha, 1,60, um cabelo preto encaracolado, bem despenteado, grisalho, desde os 20 e poucos. Uma blusa de manga comprida com uma por baixo tipo cereja, o crachá, um colar de árvore bem colorido, que todo mundo fala do colar, calça preta e tênis. Estamos sentadas, né, na cadeira. Bom, eu sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho, olhos castanhos também. Estou vestindo um blazer preto e uma blusa vinho por baixo do blazer. Estou aqui de frente para a Patrícia e ao lado de Cícera. Muito interessante Muito fazer bom. isso, gente. Quero saber aí, para vocês resumirem no final, quais foram os insights que vocês levam aqui do CBTD 2023. Bom, falando do tema, né, de acessibilidade, eu estou muito feliz de ver o avanço e de ver as pessoas falando sobre isso. Então, a gente espera que isso aumente, né, e a busca, e saiam daqui levando esse tema e levando para as empresas, enfim. E eu digo sempre, eu queria que ficasse registrado aí, que acessibilidade é direito, não privilégio. É isso. Muito bom. Renata? Eu tô levando a ideia de olhar para dentro e ver os melhores pontos a serem trabalhados dentro de treinamento, né? Como um termo utilizado numa palestra aqui da Flora, não levar mais sucatas de aprendizagem para dentro, né? Ou seja, você tá ali vendo quais são os resultados que a empresa espera e ensinando as pessoas que elas tenham o aprendizado adequado para elas alcançarem seus objetivos dentro da empresa. Para aquilo valer a pena, para aquele ser um treinamento significativo, tal qual para os colaboradores e principalmente para a liderança, né, para que ela consiga, né, passar essas informações, passar esses melhores ensinamentos para as suas equipes. O que já dá para levar daqui para todo o ano de 2023, Patrícia? É interessante ter uma dança judaica que o convite da dança é ainda há muito por fazer. E é isso, essa é a minha coisa, né? Perceber o quantos contatos a gente conseguiu fazer aqui e o quanto o meu trabalho pode realmente contribuir para isso, fazer coisas. Muitas pessoas desse processo que você contou no comércio, né? Nessa volta de vocês, nesse cuidado, as danças foram chamadas, o profissional da dança circular foi chamado para fazer esse retorno, de se encostar de novo, de se olhar de novo, de pertencer de novo a um lugar, com todas as dores que teve nessa pandemia, né? Então, assim, o quanto tem muito o que fazer, e é isso, quanto eu posso contribuir, e o meu trabalho pode contribuir como consultora, levando uma ferramenta muito diferente. E o quanto estar junto foi difícil, né, para muita gente. Exato, né? Precisou um processo. Quando você fala de processo, eu adorei, porque foi exatamente isso. Não foi assim, ai que bom, a partir de amanhã voltamos presencial, isso não existe. Depois de uma pandemia de 3 anos, a gente teve que construir esse processo de se encostar de novo. Que é um ritual do toque, exato, né? Pra gente poder... E mesmo de estar juntos, né? Com segurança e com confiança. Exato. Então, conviver, né? Exato. A gente aprendeu a conviver de novo. Reaprender. Né? E o quanto as danças circulares puderam contribuir nisso. Porque, como eu falei no começo, traz o pertencimento e a inclusão imediata. Sim, porque como todo fazer outro isso era com diferente, cuidado, entende? Cissa, Renata, Patrícia, o nosso tempo acabou. E não só acabou para esse podcast, mas acabou para essa cobertura do CBTD 2023. Com muita gratidão, com muitas oportunidades criadas e com muita coisa para a gente levar para o nosso dia a dia. Obrigada por vocês estarem aqui
despenderem o seu tempo. Espero que vocês também gerem conexões entre vocês e que a gente possa se reencontrar. Eu sou Eli Soares, foi com muita satisfação e prazer que eu estive aqui com vocês ao longo desses 3 dias, com mais de 60 entrevistados, cerca de 30 podcasts gravados. Obrigada por vocês acompanharem também e a gente se encontra pela vida fazendo conexões. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau.